Salve gamers! Aqui é o Rafa e quem precisa de espadas quando se tem um taco de beisebol? Mudar é preciso, principalmente quando falamos de videogames. Toda franquia que sobreviveu ao tempo precisou mudar em algum momento para tentar se manter relevante no mundo dos jogos. Não só se adaptando a novas tecnologias, mas também criando ou aderindo a tendências que estão sempre surgindo com o passar dos anos. A série Yakuza é um exemplo perfeito disso. Após 15 anos de existência, o 10º título da franquia, Like a Dragon, balançou as estruturas da série ao não só trocar o seu protagonista, mas também ao deixar de ser um jogo de ação para se transformar num RPG, com batalhas em turnos e outros elementos clássicos do gênero. Uma mudança gigantesca para a franquia, e que segundo o criador da série, Toshihiro Nagoshi, começou como uma brincadeira. O produtor conta que, após o final do desenvolvimento de Yakuza 6, ele sentia que a estrutura que a série tinha havia chegado ao seu limite, e enquanto conversava com sua equipe sobre os novos rumos da franquia, ele comentou em tom de brincadeira que eles deveriam transformá-la num RPG. A ideia virou uma piada interna do estúdio, e foi transformada depois num vídeo bem humorado de 1º de abril. Algo feito em tom de brincadeira, para provocar os fãs, mas que alvoroçou tanto a comunidade gamer e foi tão bem recebido que convenceu a equipe a mudar o rumo do projeto. で、あの時によく言われるのが、あの時点でもう RPG は決まってましたよね、作ってたんでしょって言われるんですけど、あれは本当にエイプリルフールだけのための動画だった。あの時は正直まだアクションです。だからそこからある程度受けたんで、大慌てで舵をそっちに切ってじゃあもう RPG だって慌てて。Transformar um jogo de ação num RPG não é uma tarefa fácil, mas o que transformou Like a Dragon num jogo especial é a forma como seus desenvolvedores adaptaram esses elementos ao seu novo jogo, para que eles não só mantivessem a essência da franquia, como também ajudassem a apresentar o seu novo herói. Quando a equipe de Like a Dragon decidiu transformá-lo num RPG, eles buscaram entender como poderiam adaptar esse estilo de jogo para que ele fizesse sentido dentro da série. Isso trouxe várias mudanças ao título, a começar pelo seu combate, um dos elementos mais fortes da franquia Yakuza. A forma como Kazuma Kiryu enfrentava diversos inimigos de uma vez, coletando itens para usar contra os oponentes ou para se curar, fez com que o jogo se tornasse uma espécie de versão moderna dos beat'em ups que fizeram a nossa alegria nos anos de 1980 e 90. Like a Dragon mudou isso. Agora tínhamos um novo herói, Kazuga Ichiban, além de um sistema de combate por turnos que é tão característico dos RPGs japoneses. Porém, a equipe teve o cuidado de fazer com que o combate ainda mantivesse muitas das características que os confrontos de Yakuza sempre tiveram, com embates que continuam cheios de ação, com boas doses de violência e um tom dramático bem evidente. Mas o que realmente faz o combate do jogo brilhar está em como ele usa os elementos de RPG para fazer com que os seus embates também tenham um tom narrativo. Isso porque Ichiban adora videogames, e em especial a série Dragon Quest, que é a grande homenageada do game, seja através dos detalhes da sua trilha sonora, os ícones na tela de loading e, claro, os combates por turno, que ganham um contexto muito especial. Como um fã incondicional da série Dragon Quest, o game mostra que Ichiban foi tão influenciado pela franquia da Square Enix que ele baseou seu estilo de luta no jogo, muitas vezes deixando oponentes baterem nele só porque na sua cabeça é a vez deles atacarem, assim como num jogo por turnos.
Uma desculpa narrativa que o game usa em conjunto com uma série de outros elementos para fazer com que os seus combates não sejam apenas uma desculpa mecânica para retratar as lutas do jogo, e sim uma representação de como seu protagonista vê aqueles confrontos. A forma como os inimigos se transformam diante dos nossos olhos em figuras exageradas e engraçadas, ou como o game adapta conceitos clássicos dos RPGs, como as magias, para elementos modernos, mostram que quando Ichiban enfrenta valentões pelas ruas de Kamurocho, ele não se vê simplesmente saindo no braço com um grupo de marginais, mas sim como um herói que está enfrentando vilões malignos, como nos jogos que ele tanto admira. Elementos que fazem com que cada combate nos leve para dentro da cabeça do herói do jogo, e ao ver cada luta através dos seus olhos, passamos a conhecer um pouco mais sobre a sua personalidade e como ele enxerga o mundo. Um dos elementos mais clássicos dos RPGs japoneses é a figura do herói, um arquétipo que também foi incorporado à série Yakuza. Como nos outros jogos da franquia, Like a Dragon traz uma história violenta, com tramas complexas e cheias de conspiração, além de assuntos muito clássicos da série, como coragem, honra, lealdade e amizade, temas que também descrevem muito bem os seus protagonistas. Kiryu e Ichiban trazem histórias de vida muito parecidas, por serem homens que cresceram dentro do mundo do crime e que foram apadrinhados por chefões da máfia, a quem admiram ao ponto de abrirem mão das próprias vidas por eles. Mas embora eles tenham histórias e características parecidas, a personalidade deles é muito diferente. Segundo um dos principais escritores da franquia, Masayoshi Yokoyama, a personalidade de Kiryu é baseada nos heróis dos longas Ninkyo, um gênero de filme japonês que aborda a máfia nipônica e que apresentam protagonistas reservados, pragmáticos, fortes e que resolvem as coisas sozinhos. Mas Ichiban vai por outro caminho, segundo o escritor, porque ele foi criado com a intenção de ser um personagem diferente, mais emocional do que racional, e alguém que os jogadores pudessem não só admirar, mas também se identificar. É claro que fazer ele ser um amante de jogos ajuda nisso, mas as influências dos RPGs são muito profundas no personagem. Isso porque, assim como seu gosto por RPGs moldaram seu estilo de luta, a paixão por Dragon Quest também influenciou os valores de Ichiban, que sonha em ser um herói. Um objetivo que ele sabe que soa meio bobo, mas que o ajudam a moldar a sua personalidade, o transformando em uma figura que vai no sentido contrário de um lobo solitário como Kiryu, para se tornar um líder, uma pessoa carismática e que atrai companheiros que desenvolvem um forte senso de lealdade e admiração por ele. Mas existe uma característica que o transforma num herói de RPG muito específico: a sua bondade. O protagonista de Like a Dragon segue na mesma linha dos heróis da série Dragon Quest, geralmente retratados como figuras mais altruístas, de coração puro e sempre dispostos a combater o mal. Elementos que foram anexados à personalidade de Ichiban, que é alguém mais alegre, extrovertido e que, apesar de viver no mundo do crime, está sempre disposto a ajudar aqueles que precisam e frequentemente realiza atos altruístas e de bondade. Elementos que ele absorveu dos heróis do jogo que tanto admira, e que dão um toque de profundidade a mais à sua personalidade, pois retratam alguém que tem uma visão romântica e, em certo grau, ingênua da vida. Um herói clássico preso no mundo moderno, e alguém de quem rapidamente passamos a gostar. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveita para deixar nos comentários se você gostou de Like a Dragon e qual o seu Yakuza favorito. Nos vemos no próximo vídeo e continuem jogando!